Destroy it! No. Isildur! Por que o Elrond não forçou o Isildur a destruir o Anel? Pois é, meu querido, e se eu te falar que uma das cenas mais famosas da trilogia do Senhor dos Anéis nunca aconteceu de verdade? Ao menos não daquele jeito do filme. E eu tô falando da cena quando o Elrond está dentro da Montanha da Perdição, então ele vê o Isildur segurando o anel e manda ele jogar o anel, e o Isildur grita que não e simplesmente vai embora. Acontece que essa cena não existe nos livros. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que realmente aconteceu entre o Elrond e o Isildur nessa situação e por que a versão dos filmes alterou um pouco. E principalmente eu vou revelar 5 razões pelas quais o Elrond jamais poderia ter forçado a destruição do anel ali naquele momento, mesmo que ele quisesse. Mas antes de começar o vídeo, só um aviso rapidinho aqui para quem é da área de membros, só avisando que essa semana ou essa semana que tá entrando agora já vai entrar vídeo exclusivo lá para vocês sobre as cartas do Tolkien. E se você quiser acompanhar o que acontece por lá, torne-se membro, é baratinho e assim você ainda ajuda demais o canal. Agora sem enrolação, vamos pro vídeo. Bom, então para começar, aquela cena do filme que eles estão dentro da Montanha da Perdição e o Isildur decide não destruir o anel, muita gente se pergunta o porquê que o Elrond ficou só lá olhando, ao invés de arrancar o anel dele à força, ou porque simplesmente não empurrou ele junto com o anel, já que isso seria um bem maior. Ele simplesmente deixou o Isildur ir embora e vê toda aquela história acontecer. Bom, já começa que não foi exatamente assim que aconteceu. A explicação vem lá no Conselho do Elrond, na Sociedade do Anel, e é lá que o Elrond conta o que acontece de verdade. Depois que o Sauron é derrotado, quando Gil-galad e Elendil lutam contra ele, Isildur cortou o dedo da mão dele, com os fragmentos da espada. Isso a gente sabe, e é esse momento que marca o fim da Segunda Era. Mas é aqui que começa o detalhe que é diferente do filme e é muito importante. Elrond e Isildur nunca chegaram a entrar na montanha. O conselho que o Elrond dá pra ele é ali mesmo no momento da vitória, na encosta da montanha, bem ali onde o Sauron tinha perdido o dedo. Então Elrond e Círdan, o construtor de navios, aconselham Isildur a destruir o anel enquanto o fogo estava ali perto. E Isildur recusou na hora, ele disse que seria uma compensação pelo sangue derramado, pela perca do pai dele e do irmão. E isso que ele usa é algo que existe mesmo e, se eu não me engano, é chamado algo como o preço de sangue. E foi nisso que o Tolkien se baseou para escrever isso. E então, nesse momento, ele declarou que iria ficar com o anel como um tesouro da casa dele. Só aí já dá pra gente ver uma baita diferença em relação ao que aconteceu no filme, né? Não teve o Elrond testemunhando o Isildur recusar jogar o anel ali à beira da montanha. Não teve nem todo aquele confronto dramático entre um e outro. Foi mais um conselho que ele deu ali mesmo no campo de batalha, só porque o fogo já estava ali perto, eles tinham que subir a montanha. E o Isildur simplesmente disse não de uma forma imediata. Mas agora vamos às 5 razões que eu separei aqui do porquê o Elrond não podia forçar o Isildur a jogar o anel. E eu separei 5 e cada uma delas é um pouco diferente e revela algo de como Tolkien pensava e como funcionava o universo dele. Bom, a primeira razão e talvez a principal é o livre-arbítrio de forma sagrada. Como a maioria aqui do canal sabe, o Tolkien era um católico fervoroso. E isso tá em toda a obra dele, até nas cartas dele. E para a igreja, uma das coisas mais importantes é que cada ser deve ter a liberdade de fazer a sua própria escolha, mesmo que isso leve a um desastre no futuro. Então, forçar o Isildur a destruir o anel ali usando força bruta contra a vontade dele, seria estar violando essa liberdade essencial que o Tolkien defendia. E assim, moralmente falando, dentro do universo do Tolkien, isso seria exatamente usar os métodos do Sauron. Porque pensa bem, o que define o Sauron e o Morgoth que veio antes dele? É justamente a dominação pela força. Eles querem dobrar a vontade dos outros e controlar ela. Se Elrond usasse essa violência para alcançar um objetivo, mesmo que fosse bom, ele estaria usando o método do inimigo. Afinal, como eu mesmo já falei em outros vídeos aqui, o que o Sauron queria não era destruição total. O Sauron queria um mundo em ordem e sem caos, então ele queria dobrar a vontade dos outros a dele. E o Tolkien acreditava que os fins não justificam os meios. O jeito que você age importa tanto quanto o resultado. Salvar a Terra-média através da violência contra um amigo seria corromper a própria vitória ali no caso. Essa pra mim, apesar de ser a número 1 da lista, é a mais importante de todos os motivos. Mas agora vamos pro segundo, que é a questão da hierarquia política e autoridade ali. E isso é algo que justamente muita gente ignora.
Porque naquela situação ali, o Isildur não era um súdito do Elrond. E com a partida de Elendil, naquela batalha, o Isildur tinha acabado de se tornar o Alto Rei dos Dúnedain e o Senhor Supremo dos Dúnedain, governante de Arnor e Alto Rei de Gondor. Então o Elrond, por mais antigo e sábio que fosse, tinha servido como um arauto de Gil-galad, que também havia acabado de morrer naquele momento. Ali o Elrond era o Senhor de Valfenda, e de uma linhagem altíssima, mas politicamente ele não tinha essa autoridade legal sobre os altos reis dos homens. Nem ele, nem o Círdan que estava ali, mesmo Círdan sendo o Senhor dos Portos Cinzentos. Então, tentar forçar fisicamente o Alto Rei dos Dúnedain ali no campo de batalha teria uma consequência política. A aliança entre elfos e homens, que tinha sido essencial para derrotar o Sauron, seria destruída naquele mesmo momento da vitória deles. E pensa o que isso ia significar nos séculos que iam vir pela frente. Os homens veriam os elfos como tiranos, que atacam os reis quando discordam deles. Toda a confiança entre as duas raças seria quebrada. Qualquer aliança futura já ia ficar bem mais difícil. E agora, o terceiro motivo seria a questão da realidade militar que eles estavam ali. E essa é outra parte prática que a galera esquece. E embora o texto não descreva a disposição exata da tropa naquele momento, a gente sabe que o exército da Última Aliança estava ali. Isildur não estava completamente sozinho. Além de elfos, também tinham sobreviventes de batalha, guerreiros númenóreanos, que tinham acabado de lutar contra o Sauron e vencer. E pô, esses caras eram bons de porrada, e eram leais ao rei deles. Mesmo se Elrond tivesse poder para vencer o Isildur individualmente, tentar fazer isso ali no campo de batalha, cercado pelo exército da Última Aliança, seria uma péssima ideia, ia só começar outra guerra ali, que ia acabar sendo mais sangue derramado entre pessoas que deviam ser amigos. Agora, a quarta razão seria o poder corrupto do próprio Anel naquele momento. Ali, com eles bem perto da montanha, o Anel já estava começando a exercer um poder sobre o Isildur. Esse ato de reivindicar o Anel como uma compensação pelo sangue já mostra um início de corrupção ali nele. Então, provavelmente, se o Elrond tentasse tomar o Anel pela força, ali naquele lugar haveria um risco terrível do próprio Elrond começar a ser tentado pelo Anel. E isso é exatamente o que o Tolkien vai explorando ao longo de Senhor dos Anéis. O Gandalf recusa tocar o Anel, a Galadriel recusa quando o Frodo oferece para ela. Isso porque os sábios sabem que, mesmo com boa intenção, não dá para confiar em si mesmo. E o Elrond provavelmente naquele momento entendia isso também. Tentar arrancar o Anel à força do Isildur provavelmente ia só fazer ele se sentir mais dono do Anel ainda. Então o próprio Elrond seria corrompido. Ele não iria conseguir destruir o Anel e só criaria um novo Senhor Sombrio Élfico. E o quinto motivo seria a questão da providência divina. E essa é mais especulativa da minha cabeça aqui, galera. Porém, ainda assim é bem consistente com a visão de mundo do Tolkien. E assim, existe um certo senso nas escrituras do Tolkien de que alguns eventos fazem parte de uma coisa maior. Pensando nisso, o Elrond, que viveu por milênios de anos, até aquele momento já tinha visto eras inteiras se desenrolarem, ele tinha essa questão da perspectiva de longo prazo. Ele pode ter entendido que simplesmente não era o momento certo ali. A destruição naquele momento do Anel através da força bruta não era parte do padrão correto. O Tolkien tinha aquela crença dele profunda que ele chamava de eucatástrofe, que é a ideia de que até desastres aparentes servem com um propósito maior no esquema das coisas. Então, se destruísse ali, se o Isildur tivesse destruído o Anel ali, a gente não teria toda a história da Terceira Era como a gente conhece. O Anel não seria perdido, não seria encontrado pelo Déagol e depois pelo Gollum, não passaria séculos escondidos nas Montanhas Sombrias e não seria encontrado pelo Bilbo. E sem esse padrão específico de evento, a gente não teria a Sociedade do Anel, não haveria a jornada do Frodo, e todo o desenrolar da Terceira Era seria totalmente diferente. Então o Elrond, com a sua visão de longo prazo, talvez pode ter percebido que havia um propósito maior em deixar os eventos seguirem o curso natural da coisa, mesmo que isso significasse 3 anos a mais de perigo e sofrimento. 3 não, né? 3.000, pô. Mas agora que eu já falei os motivos do porquê o Elrond não tomar a força do Isildur e destruir ali, tem outra coisa que a gente tem que pensar também. Suponhamos que ele pegasse o Anel. Será que ele conseguiria destruir o Anel de forma voluntária? O Tolkien mesmo já deixou isso claro nas cartas dele, especialmente, se eu não me engano, né, de número 131, mas posso estar errado, onde ele explica que destruir o Anel por um ato de vontade era impossível para qualquer um no momento crítico ali, no final. E isso porque ali, exatamente no lugar onde o Anel foi forjado, no ponto da potência máxima do poder dele, ele ia conseguir sobressair sobre a vontade de qualquer ser já criado.
ninguém, mas ninguém mesmo na Terra-média ia conseguir suportar a vontade do Anel ali. E isso eu não tô falando na encosta da montanha, eu tô falando lá dentro mesmo da Montanha da Perdição, onde o Frodo tá e aonde, segundo os filmes, o Isildur e o Elrond estavam. Agora, falando no Frodo, ele é a prova viva disso. Lá, naquele momento do clímax do Senhor dos Anéis, o Frodo resistiu ao Anel por toda a jornada, carregou ele como um peso que ninguém mais ia conseguir carregar, teve toda uma preparação espiritual de humildade que poucos possuem, além do Frodo. Porém, no momento final, dentro da montanha ali, ele falha e reivindica o Anel para ele mesmo. E o Tolkien deixa isso bem claro, que o Frodo não falhou moralmente, que a pressão do Anel naquele lugar ali era simplesmente maior do que qualquer um iria aguentar. Então pensa comigo, se o Frodo, que teve toda essa questão da preparação com a humildade dele ali, não conseguiu fazer a escolha certa no momento mais crítico, como que o Isildur ia conseguir? O Isildur era um guerreiro orgulhoso, recém-vitorioso ali naquele momento, que tinha acabado de perder o pai e o irmão. Assim, ele não ia ter a menor chance de resistir ao Anel se eles fossem tentar destruir ele. O Anel só é destruído porque o Gollum intervém. Ele morde o dedo do Frodo e recupera o precioso, e então ele cai lá sem querer na lava enquanto comemora. Foi um acidente, foi a providência. Foi justamente aquilo que o Tolkien chamava de aquela outra vontade, que assume o comando quando a vontade humana falha. Então, mesmo que Isildur tivesse sido convencido ali pelo Elrond e fosse lá destruir o Anel, no final das contas ele ia só falhar também. E mesmo se o Elrond tivesse tomado dele a força, no final das contas ele, na hora de destruir o Anel, ele ia ser só corrompido também. Então, no final das contas, a única forma certa de realmente destruir o Anel era ali, 3.000 anos depois, com o Frodo carregando o Anel naquela jornada impossível, resistindo o caminho todo, e então, num momento, quando a vontade dele falhasse, um acidente acontecesse com a providência divina. Mas agora, falando sobre o Peter Jackson, o porquê que ele mudou essa cena e acrescentou essa questão que não existe nos livros? E bom, a resposta é a mais simples de todas, por isso que tá aqui no final do vídeo, que é pela simples drama visual. O cinema precisa mostrar, ele não pode só simplesmente contar. Então ter o Elrond dentro da montanha ali, testemunhando o Isildur falhar, a gente vê isso no filme, cria uma tensão na hora. E assim, eu entendo muito porque o Peter Jackson fez isso, porém isso alterou um pouco o que o Tolkien estava explorando, na verdade, naquele momento, né? Colocar o Elrond ali fez só parecer como se ele pudesse ter impedido alguma coisa. É como se ele tivesse a escolha de finalmente salvar a Terra-média e escolheu não fazer nada. Nos filmes, toda essa questão filosófica que a gente falou aqui no vídeo vira mais uma falha de ação, tanto do Isildur quanto a do Elrond de não ter jogado o Isildur ali. E essa cena também, pra mim, fez a perder muito a questão de autoridade política do Senhor dos Anéis. Ao menos isso é algo que eu senti que o filme perdeu um pouco. Ver-se Elrond e o Círdan como conselheiros que dão sabedoria, mas respeitam a soberania do rei humano, e isso, na minha opinião, mostra uma relação muito mais complexa entre elfos e homens. Ao menos muito mais do que aquele básico de o elfo vê o humano fazendo besteira e não faz nada. Mas isso pode ser só coisa da minha cabeça, né? Deixa aí nos comentários, você sentiu algo assim também ou eu que sou chato? Na verdade eu sei que eu sou chato, mas tenho até medo de ser do jeito que eu falo aqui às vezes dos filmes, parece que eu não gosto, mas pelo contrário, é a melhor coisa que eu já assisti no cinema. Na verdade, não assisti nem no cinema, né? Era muito criança. Porém, agora vai ter aqui no cinema da minha cidade de novo no final do mês e eu tô querendo ir. Não vou perder essa chance de jeito nenhum. Mas enfim, voltando pro vídeo, só pra gente concluir aqui de vez, o Elrond não forçou o Isildur a destruir o Anel porque isso ia violar tudo que ele defendia. O livre-arbítrio, o respeito político, além que tinha o risco da corrupção pessoal dele ali. Fora que ele também possivelmente tinha essa compreensão de que alguns eventos fazem parte de um padrão maior que a gente não vê. A cena do filme funciona muito bem por filme, mas o que aconteceu nos livros é mais profundo e revela bem mais coisas sobre respeitar a liberdade de alguém fazer a escolha errada. Porque a alternativa disso seria se tornar o tipo de ser que ele estava combatendo. Mas me fala aí, o que você achou desse vídeo? Você acha que fez sentido as coisas que eu falei aqui ou eu tô viajando? Deixe sua opinião nos comentários porque isso me ajuda demais. E bom, já sabe, essa semana vai estar saindo vídeo novo lá na área de membros, vídeo exclusivo, então se quiser participar, vai ser muito bem-vindo, meu querido. E se você já é um membro aqui do canal, muito obrigado de verdade, de coração. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus e...